aqui reunidos para, pode sentar, para pela terceira mensagem da série Seguindo os Passos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre vencendo as tentações. Essa é a terceira mensagem. Semana que vem o pastor Eber vai terminar a última mensagem do mês dessa série, Seguindo os Passos de Jesus. Quantos viram todas as mensagens aqui? Quem já viu as duas primeiras? Todo mundo já viu as duas primeiras? Hoje é a terceira. Então sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo Instagram também, seja bem-vindo. Irmãos, eu quero só lembrar, na terça-feira nós vamos ter a nossa live. Nós estamos começamos há 15 dias atrás, a cada 15 dias será a nossa live. É uma série de mensagens a respeito de casamento e família. A primeira live foi Casados e Completos. Terça-feira, às 20 horas, nós vamos publicar isso no Instagram. Terça-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre meu cônjuge, meu compromisso. Então, se você puder, se programe para participar conosco na terça-feira desta live via Instagram, tá bom? Logo, nós vamos estar no YouTube também, mas acompanhe pelo Instagram, terça-feira às 20 horas, tá bom? Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus, nós vamos falar de tentação, Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Provavelmente você conhece essa passagem, você já deve ter ouvido alguma vez alguma pregação a respeito da tentação de Jesus, e você que não ouviu nunca uma pregação em cima desse texto vai ter a oportunidade de ver hoje uma pregação em cima do texto da tentação de Jesus. A proposta nossa nesse mês era seguir os passos de Jesus. E aqui está uma grande oportunidade para nós aprendermos com Jesus como lidar com a tentação. Porque ninguém vai passar por esse mundo sem enfrentar a tentação. Ela tem os seus níveis, né, de poder, que podem, né, tirar de nós rapidamente a nossa concentração, tirar de nós o objetivo da nossa vida, nos levar por caminhos que não deveríamos ir. A tentação pode fazer tudo isso, mas vamos entender como que Jesus, através de 3 pontos, como que Jesus venceu a tentação que ele enfrentou. Antes vamos ler o texto. Versículo 1 diz assim, Mateus capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem,
Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos colocar esse momento também nas mãos de Deus, as nossas vidas nas mãos de Deus, para que Ele nos abençoe por meio da ministração dessa palavra. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos. Nós tivemos a oportunidade e o privilégio de expressar nosso amor, a nossa gratidão, por meio do louvor, por meio da nossa generosidade. E também, ó Pai, agora nós estamos atentos para a Tua palavra, porque nós também vivemos por meio da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê graça e sabedoria para compreender este momento na vida do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos sustente, nos fortaleça por meio da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entrar nos 3 pontos principais, ou como Jesus venceu a tentação, e é como nós vamos aprender nessa noite a vencer a tentação, eu quero deixar aqui na minha introdução alguns pontos importantes. Antes desses 3 pontos, algumas situações que é necessário nós sabermos de antemão. Primeiro, as pessoas acham que tentação é pecado. E a tentação não é pecado. Se você está enfrentando a tentação, você não está em pecado. Porque às vezes as pessoas pensam, eu passei pela tentação, eu estou sofrendo, enfrentando isso, então será que eu estou em pecado? Não, você não está em pecado. Então a tentação em si não é pecado. Jesus passou desse momento, que iniciou-se o ministério de Jesus, até a cruz do Calvário. Jesus foi tentado do começo desse momento aqui até na cruz do Calvário. O diabo já começou dizendo, se você é filho de Deus. Então, aqui, nesse momento, começa a tentação de Jesus e vai até os últimos momentos deles na cruz do Calvário. Quando as pessoas viram ele agonizando, sofrendo, e alguém falou, você não é filho de Deus? Desce daí. Então, a tentação não é pecado, porque Jesus foi tentado desde esse momento até os últimos minutos da vida dele. E o escritor aos Hebreus disse isso. Temos um grande sacerdote, Jesus, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então a tentação não é pecado. A tentação também é inevitável. Só que ela não é pecado, mas ela é inevitável. Porque se o próprio Jesus foi tentado, não penso eu, não pense você, que você não vai ser tentado nessa vida aqui. Nós seremos tentados quase todos os dias. E nós vamos ver por que isso, né? Então, agora, outra situação. O objetivo da tentação. Qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é que você e eu pequemos. É que você e eu erremos o alvo. Porque pecar, na tradução grega, literalmente quer dizer errar o alvo. Deus tem um objetivo para você e você errou aquele objetivo. Você foi para fora daquele lugar, daquele objetivo. O resultado da sua vida não foi o objetivo que Deus tinha para você. Então, o objetivo da tentação qual que é? Bom, a tentação não é pecado, mas a tentação é inevitável, e o objetivo da tentação é nos levar a pecar. O objetivo da tentação é afrontar a Deus. O objetivo da tentação é destruir o meu vínculo com Deus. Porque quando eu peco, eu desagrado a Deus. Não que Deus vai me dar
Não chega para lá e vai falar para você, eu não quero mais você como filho. Não é, Deus não vai falar isso, mas que Ele não quer que você caia nessa situação, Ele não quer. Pode ter certeza. Então, o objetivo da tentação também é destruir o nosso relacionamento. Se você pecar contra a sua esposa, contra o seu marido, você está rompendo o que aí? Uma promessa. Terça-feira nós vamos falar sobre isso. Então você está rompendo uma promessa quando você pecar contra a sua esposa, contra o seu marido. Então, todo pecado vai gerar uma consequência terrível. E olha onde está o nosso Senhor, sendo tentado. E o último aqui, na nossa introdução, o que incomodava o diabo, o que incomoda ele ainda hoje, era o fato de Jesus ser quem ele era. Jesus era o Filho de Deus. No capítulo 3, Mateus narra para nós o batismo de Jesus. E quando Jesus acabou de ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que quando Jesus estava saindo da água, ouve-se uma voz. E essa voz dizia: este é meu filho em quem eu tenho alegria, ou em quem me comprazo. Então, uma voz do céu, que era Deus, dizendo quem era Jesus. Este é meu filho. E agora aqui está Satanás dizendo: você é o filho de Deus? Eu ouvi isso aí, eu ouvi. Eu ouvi o que Deus falou de você. Então começa aqui a tentação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, essa é a questão de Satanás, do diabo, contra aqueles que são filhos de Deus. E é por isso que nós colocamos essa mensagem para seguir os passos de Jesus. Os filhos de Deus têm que seguir os passos de Jesus. E nós temos que seguir os passos de Jesus no momento da tentação da nossa vida. Talvez você tenha passado por tentação vindo para cá. De manhã, a hora que você for embora, você vai ter que enfrentar a tentação. E como é que você vai lidar com ela? Então, todos aqueles que creem em Jesus, a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus, Deus lhe deu o poder. João fala, no capítulo 1, no versículo 12, Deus deu o poder para essa pessoa que crê em Jesus se tornar filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, aí você arrumou para você um lugar na eternidade. Amém? Você ganhou de Deus a paternidade. Deus te adotou como filho. Você recebeu, agora você é herdeiro. Pensou? Você é herdeiro. Co-herdeiro com Cristo nas bênçãos celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Só que você arrumou um grande problema para a sua vida aqui na terra. Porque essa criatura chamada Satanás, demônio, diabo, que tudo quer dizer, na verdade, adversário, inimigo, você arrumou uma confusão muito grande. Porque ele vai tentar contra a sua vida. E vai ser insistente contra a sua vida. E aqui está o texto. O diabo sempre vai nos questionar. Sempre nos questionar. Jesus, como Filho de Deus, nos deixou o exemplo de como enfrentá-lo. Não tem melhor exemplo na Bíblia? Eu fiquei pensando, qual é o melhor exemplo para falar de tentação? Não tem um melhor texto do que o próprio Jesus como um exemplo para nós. É o exemplo para todos os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Todos filhos de Deus? Preparados para enfrentar a tentação? Então vamos lá. Como vencer a tentação? Como Jesus venceu? Como Jesus venceu?
Eu já vi muitas pessoas falarem algumas coisas que, parecendo que é tão fácil vencer a tentação. Você deve saber, bem também como eu, que não é nada fácil vencer a tentação. Primeiro porque o inimigo não nos oferece coisas ruins. Ele não nos oferece coisas velhas, coisas que não prestam. Ele vai sempre oferecer coisas que os nossos olhos vão aqui, se abrir. Primeiro, está no momento em que Jesus está com fome. 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus está passando uma necessidade aqui. E há uma oferta. Lembra-se, o diabo ouviu, na verdade, o que Deus havia dito para ele. Você é o filho de Deus. Esse é meu filho, Deus falou, né? Então o diabo falou, se você é filho de Deus, olha essas pedras aqui, transforme elas em pães. Alguém tem dúvida que Jesus conseguiria fazer isso ou não? Alguém tem dúvida que ele conseguiria fazer isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que se ele falasse para aquelas pedras se transformar em pães, elas iam se transformar em pães. E o que ele fez? Ele foi lá em Jesus. Você está passando fome? Filho de Deus passando fome? Como pode? Filho de Deus passando necessidade? Por que você vai passar por essa situação? Então, primeiro, querido, onde que o inimigo atacou Jesus? E ataca a cada um de nós, nas nossas necessidades. E pode ser ela qualquer uma. Não precisa ser propriamente de comida, de fome, mas geralmente ele nos ataca na nossa necessidade. Quem já passou necessidade aqui? Pensa, quando o inimigo ataca Jesus, ele está querendo dizer para Jesus assim, para Jesus, pense em você, pense na sua necessidade, pense em não sofrer. Você não merece sofrer. Você está sofrendo fome, que seria um absurdo, né? Um filho de Deus sofrer a fome. Como, né? Vamos entender o que o diabo está falando nas entrelinhas. Como um filho de Deus pode passar necessidade? Você é um filho de Deus. Faça um milagre e resolva o teu problema. Não passe necessidade. A única maneira de possuir uma satisfação plena, qual que é, querido? É ter todas as coisas? É ter aquilo que eu preciso, o que eu quero, o que eu necessito? Isso resolve realmente o problema? Resolvia realmente o problema de Jesus? Não. O que é este primeiro ponto? Aprenda, primeiro, aprenda a depender de Deus. Enquanto nós não aprendermos a depender de Deus, qualquer que seja a necessidade, o inimigo vai nos tentar nessa área e vai querer que a gente afronte a Deus com a nossa necessidade. Primeiro, aprenda a depender de Deus. Nós vemos isso na resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E o que vem da boca de Deus para nós? Promessas. Aleluia! Promessas. E qual o que o próprio Jesus nos ensinou? Qual foi? O que ele falou? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como dizendo, não se preocupe, busque a Deus. E o apóstolo Paulo disse assim, e esse mesmo Deus, por quê? Porque Paulo, em Filipenses 4, ele fala para os irmãos, assim, eu aprendi, e
E depender de Deus, irmãos, não é uma coisa do dia para a noite. Ah, eu aceito Jesus como meu Salvador e pronto. Amanhã você está pronto a depender de Deus em toda situação. Não. É um aprendizado. É por isso que eu estou falando para você, ó, aprenda a depender de Deus. Paulo falou assim, ó, eu aprendi. E ele já estava de cabelo branco e barba branca igual eu. Ele falou assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver com muito e eu aprendi a viver com pouco. Então, nós precisamos aprender com Jesus nessa noite a depender de Deus. Jesus falou assim, ó, eu estou na dependência de Deus agora, não do meu estômago. O estômago devia estar roncando, né, coitado de Jesus, estava realmente com fome. Mas ele falou assim, não, eu vou esperar mais um pouco, eu não vou ceder, eu não vivo só das coisas materiais. O Filho de Deus não vive só das coisas que satisfazem o corpo, só das coisas materiais. O Filho de Deus vive do que é espiritual, do que é eterno. Amém? Aprenda a depender de Deus. É o primeiro ponto aqui. Porque Satanás tentou Jesus em 3. O primeiro, então, aprenda a depender de Deus. Que não é fácil, hein? Não é fácil. Mas é possível. É possível depender de Deus. Eu já vivi isso, eu creio que alguns aqui mais experientes já viveram isso. A depender de Deus. Os mais jovens ainda têm que aprender isso. Mas é possível aprender a depender de Deus. Isso é um aprendizado. Segundo, foi quando Jesus foi levado até a cidade santa. Olha, presta atenção. O diabo levou Jesus até a cidade de Jerusalém. Foi em cima do templo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, isso aqui não é literal, tá? Satanás não pegou Jesus pela mão e falou assim, vou fazer de você o que eu quero. Isso não é literal. Mas é a forma que Jesus entendeu a tentação. Levou Jesus até o pináculo do templo e falou para Jesus o quê? Você não é o Filho de Deus? Aí, como Jesus usou a palavra para confrontar o diabo usou a palavra e falou para ele assim, olha, está dito na palavra, na escritura, que se você precisar dos anjos em qualquer momento, qualquer coisa que você fizer, você der ordem aos anjos, os anjos têm que vir socorrer você. Então, se lança daqui. Que coisa interessante, né, irmãos? Nesse ponto aqui, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Conduza a sua vida com temor. Porque o que o inimigo queria que acontecesse ali é que Jesus cometesse uma atitude como se fosse, você é livre para você fazer o que você quiser. E Deus tem que fazer por você o que você pedir. Você é livre para fazer o que você quiser. Pode pular daqui, ó. Está na Bíblia dizendo que se você pedir para os anjos vão te socorrer. Qualquer coisa que você fizer. Que coisa, irmãos. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, conduza a sua vida com temor. É uma situação que as pessoas geralmente se esquecem quando vão tomar uma decisão na vida. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Você é livre para fazer o que você quer? Quem nesse mundo, pensa comigo, quem nesse mundo é livre para fazer o que quer? Você é livre para fazer algumas coisas, mas não para fazer o que você quer. Só que o inimigo, o diabo, estava tentando Jesus onde? Na liberdade dele. Isso foi o que Deus colocou no meu coração, irmão. Algumas pessoas podem ter outra interpretação, eu posso ter outra amanhã para pregar a palavra, tá? Mas o inimigo está dizendo para Jesus, faz o que você quer.
do jeito que você quer, da maneira que você quer. Use a sua liberdade para fazer o que você quer. É só você depois fazer uma oração e tudo está resolvido. Será que é assim, queridos? Será que não é uma consequência? Aquela lei espiritual que a Bíblia diz, tudo que você plantar, você vai colher? Você acha que isso é verdade ou não? Tudo que você plantar, você vai colher? Então, Jesus, como que ele venceu o diabo aqui? Não tente a Deus. E eu vou dizer para você, não tente a Deus. E quando eu estava aqui fazendo o meu sermão, que eu gosto de escrever mais ou menos o que eu vou falar, não sou tão bom de cabeça para guardar tudo, eu lembrei de um jovem, eu vou contar o testemunho dele aqui. Ele se converteu, ele já vinha de uma vida difícil, lugar difícil, as companhias difíceis. Então, é claro que não justifica. Agora há pouco estava conversando com os irmãos ali fora sobre isso, né? Mas nasceu num lugar complicado, numa família complicada, num bairro difícil e se envolveu com as drogas. Mas antes de chegar aos 20 anos, ele se converteu e se tornou um jovem apaixonado pela palavra. E eu vi esse jovem pregando a palavra de Deus quando ele tinha acho que uns 22, 23, 24 anos por aí, se não me engano. E aquele jovem pregava muito bem para a idade dele. Muito bem. Até que um dia alguém chegou para mim e falou assim, ele não era minha ovelha, viu, irmãos? Ele era de outra igreja, mas eu conhecia. Alguém chegou para mim e falou para mim assim, pastor, sabe aquele jovem assim e tal? Ele está lutando contra as drogas ainda. Bom, eu nunca usei droga, irmãos, mas eu acredito que seja muito, muito, muito difícil de vencer essa tentação para quem é um viciado. Mesmo a pessoa estando na igreja, servindo ao Senhor, eu acredito que seja muito difícil, porque o seu corpo já está acostumado com aquilo e vai ser difícil da pessoa deixar tão facilmente e vencer aquilo. Tudo bem. Mas ele começou a ter entendimento da palavra, ele começou a ter conhecimento da palavra, começou a pregar a palavra. Eu vi aquele jovem pregando. E eu ainda pensei, meu Deus do céu, eu queria com essa idade estar na igreja, que eu não estava ainda, e queria estar pregando igual esse jovem, com 24 anos, 23 anos. Mas aquele jovem lutava contra a tentação. E eu creio que o inimigo chegava para ele e falava assim, não, mas você não é filho de Deus? Você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você não se batizou? Você não está pregando a palavra? Você não é livre? Os crentes não dizem que é livre para fazer o que quiser? Então, usa mais um pouquinho aí, ó, cheira mais um pouquinho. Aí um dia chegou uma triste notícia. Aquele jovem que tinha, creio eu, meu olhar humano, né? Eu não consigo enxergar no mundo espiritual, né? Eu consigo pela palavra de Deus, mas não consigo ver o mundo espiritual. Aquele jovem para mim tinha tudo para ser um grande pregador da palavra. Aí chegou a notícia para nós de que aquele jovem foi encontrado morto, morreu de overdose, cheirando cocaína. Conduza a sua vida com temor. Jesus conduziu a vida dele com temor. Se você não lembrar que Jesus era homem, que ele sofreu as mesmas tentações que nós, você não pode pensar em Jesus aqui na terra como Deus somente. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele passou por muitas tentações. Eu poderia separar um monte aqui que ele enfrentou. Eu falei para você que lá na cruz, alguém zombando dele falou para ele assim, ó, na boca, o diabo usando a boca daquela criatura, você não é filho de Deus, desce daí. Alguém duvida que Jesus conseguia descer de lá? Você acha que ele não conseguiria descer de lá? Claro que
conseguiria, mas ele não podia descer de lá. Porque ele estava numa missão, ele estava numa obra, ele estava fazendo a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você tem que ouvir a Deus e obedecer e temer a Deus. Quando os irmãos de Corinto questionaram Paulo sobre a liberdade, é perigoso esse assunto, viu, irmãos? Quando os irmãos de Corinto questionaram a Paulo sobre a liberdade, e Paulo teve que escrever, e Paulo escreveu, né? Nós só temos 2 cartas de Paulo na Bíblia aos Coríntios, mas Paulo escreveu 3 ou 4 cartas aos Coríntios, 2 se perderam, mas na primeira carta, Paulo questiona eles também, porque eles falaram para Paulo assim: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas, eu posso fazer qualquer coisa. Então, eles questionaram Paulo, e quando Paulo foi falar com eles, Paulo falou assim: olha, todas as coisas são lícitas. Sim, você é livre, mas nem todas as coisas convém fazer. Não convém. E Paulo ainda falou: todas as coisas são lícitas. Sim, você é livre. Mas ele ainda disse, mas ele falou assim, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu sou livre, mas tem coisas que não convém uma pessoa livre fazer. Eu sou livre, mas tem coisas que eu não vou deixar me dominar. Eu vou enfrentar até o último dia. Não vou deixar. E ele foi além ainda. Ele falou: todas as coisas me são lícitas. Ele estava usando a palavra dos irmãos de Corinto para dar uma resposta para eles. Ele falou assim: não, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. De novo ele falou. É outro texto. E ele fala: todas as coisas são lícitas, são permitidas. Tudo é permitido, mas nem todas as coisas edificam a minha vida. Então por que eu vou pôr a Deus à prova? Será que é uma boa escolha? Uma boa decisão colocar Deus à prova? Eu não vou fazer isso. Quando eu tenho orientação bíblica, presta atenção, quando eu tenho orientação bíblica para não fazê-lo, quando eu tenho orientação bíblica para me dizendo, pensa bem, convém fazer isso? Isso vai edificar a tua vida? O que isso vai trazer de benefício para a sua vida? Então o diabo vai para Jesus e fala assim: pense na sua liberdade, você pode fazer o que você quiser da sua vida, a vida é sua, pule daqui, E você tem ainda a Bíblia, você tem o texto bíblico que vai dizer para você assim, você vai dar ordem aos anjos, né? Tem muita coisa ainda hoje no mundo aí, né? Determina o quê? Eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero e ainda eu vou determinar? Então, aí você vai lá e você vai dar ordem aos anjos e eles vão te segurar e não vai acontecer nada com você. E Jesus falou assim: não vou tentar a Deus, não vou pôr Deus à prova. Porque uma coisa, irmãos, na minha vida cristã, uma vez uma pessoa me perguntou para mim assim: pastor, até onde vai a tolerância de Deus? É difícil saber, né? Até onde vai a tolerância de Deus? Porque tem pessoas que aprontam demais. Até onde vai a tolerância de Deus? Você sabe, tudo nesse mundo tem tolerância, né? Tudo tem tolerância nesse mundo. As coisas mais perfeitas têm tolerância. Eu fui projetista numa multinacional durante 35 anos praticamente. E você vê um carro andando aqui na rua, você não tem ideia de quantas peças tem o carro e como tudo aquela parafernália funciona. E tem peças que está trabalhando num carro que a tolerância dela é de 5 centésimos. Se você fosse pegar aqui 5 centésimos, como que é 5 centésimos? Uma tolerância de 5 centésimos, mas tem tolerância. Então, tudo na vida tem tolerância. E com Deus também tem tolerância. Se você olhar a Bíblia, vários momentos da Bíblia, Deus precisou entrar com juízo. Um fato muito interessante é Atos capítulo 5.
Ananias e Safira. Quem já leu esse texto? Você sabe muito bem o que aconteceu com eles. A tolerância de Deus foi até ali. Morreu o casal. Que triste, né, queridos? E aquele jovem que foi encontrado sozinho, nem os companheiros que usavam droga com ele largaram ele lá. Alguém passando viu um jovem morto e acharam um jovem morto. Porque não conseguiu falar para o diabo: eu não vou tentar Deus. É um perigo tentar a Deus. Último, na última investida do diabo contra Jesus. Então, o primeiro qual que foi? Vamos lá. Aprenda a depender de Deus, que é um aprendizado. Segundo, conduza a sua vida com temor. Temor, a palavra melhor para esse momento aqui, de temor, não é ter medo de Deus, mas é ter reverência, ter respeito. Então, conduza a sua vida com temor. E por último, tenha prazer em obedecer a Deus. Porque obedecer também não é fácil. A coisa mais difícil que tem é obedecer. Quem já criou? Quem tem criança pequena agora, neste momento, né? Eu tenho 3 filhos que já são casados, agora eu tenho 4 netos. Então eu sei muito bem como as crianças são. E as crianças são, né? Elas chegam a uma certa idade, começou a andar, praticamente, ela já começa a confrontar o pai e a mãe, né? E já não quer obedecer. Não vai para lá. Ela faz questão de ir para lá. Não pega isso, ela faz questão de pegar. Não faça isso. Não maltrate o seu irmão, a sua irmãzinha. Ele faz questão de fazer isso. Porque a nossa natureza humana é uma natureza pecadora e caída. Mas glória a Deus porque nós temos Cristo Jesus. Amém? Mas glória a Deus porque agora nós somos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus também, se não tomar cuidado, ele vai desobedecer a Deus. E é nessa área também que Satanás geralmente atenta contra nós. Então, tenha prazer em obedecer a Deus. O diabo pegou Jesus e levou até o monte mais alto, olha só, e mostrou todos os reinos, tesouros, olha só. Ai, que riqueza que tem o mundo, e alguém tem dúvida que o mundo tem tanta riqueza hoje? E ele faz uma proposta para Jesus. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Irmão, irmã, que tentação terrível, hein? Tentando contra a nossa cobiça. Pensou? E quem não quer, hein? Quem não quer tantas coisas boas? Há pouco tempo atrás eu estava numa casa lotérica. Não fui fazer o jogo, não. Não fui fazer o jogo, não. Fui pagar o meu imposto de Itupeva, na minha chácara. Eu tenho que pagar na Caixa Econômica ou numa casa lotérica, né? Aí eu estou lá na fila, com um carnezinho do meu imposto. Aí chega uma senhorinha, devia ter quase 80 anos, e ela começou a furar a fila e tinha um senhor atrás de mim, e a velhinha queria passar, o velhinho já achou ruim com ela. Não, você está passando na minha frente, tá? Os dois começaram a discutir, e começaram a falar, aí de repente começaram a falar do jogo. Não, que eu vou fazer um jogo assim, um papo meio estranho. Mas a verdade é que eu escutei, que eu fiquei indignado ali, queridos, é que aqueles 2 senhores, com mais de 80 anos, porque eles falaram, um tinha 81, 83, estavam desesperados para jogar na Mega Sena, porque estava acumulado não sei quanto, e estavam pensando que se ganhar, vão ficar milionários. Então, quase no final da vida,
para dizer isso para você. Eles estão quase no final da vida, já viveram mais de 80 anos e ainda estão loucos, desesperados por dinheiro, para ficar ricos. Você consegue entender que é difícil tirar isso do ser humano? Com mais de 80 anos, estavam na fila ali, discutindo e brigando, e cada um com o seu joguinho lá eu acho que era da Mega Sena, né, porque estava acumulado, eles falaram lá e tal. Acabaram se entendendo. Mas estavam obcecados ali, querendo jogar no guichê, porque a Mega Sena está acumulada. Mais de 80 anos. Isso é uma tentação ou não é? Você vai ficar rico. Você vai ter tudo o que você quer na vida, tudo aquilo que a vida inteira você não conseguiu comprar, você vai ficar rico. Olha, se você se prostrar, olha o que o ser humano é capaz de fazer por causa da sua cobiça, por causa de querer ter muito, ficar rico, ficar milionário. O diabo está dizendo assim, você tem a oportunidade, para Jesus, né? Você tem a oportunidade de ter tudo. Tudo isso aqui vai ser seu. Você está sofrendo aí, ó. Está em necessidade. Você tem liberdade. E agora ainda você vai ter tudo que eu vou te dar. Que tentação terrível, né? Mas Jesus tinha uma resposta para o diabo. Você tem uma resposta para ele ou não? Você tem uma resposta para a tentação? Jesus disse para ele assim, ó, sai daqui, Satanás. Sai daqui, pois as Escrituras dizem, adore ao Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Aleluia. Isso é obedecer à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Que a sua vida, que a minha vida, seja um instrumento para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus? É isso que, para isso que Deus te chamou, para que você fosse filho dele. Qual a maior alegria de um pai? Eu sou pai. A maior alegria de um pai é estar junto com os filhos, é ver o filho crescer, é ver o filho, a filha, o filho ficar bonito, se formar, estudar, casar, ter uma vida plena, abençoada, e que aquela vida, aquela pessoa sempre olhe para o pai, respeitando o pai, tendo uma comunhão maravilhosa com o pai. Mas a tentação, o pecado, pode tirar tudo isso de nós. É claro que Jesus não ia ceder em nenhum momento para o diabo. Ele não cedeu. Ele obedeceu o que Deus queria que ele fizesse. O diabo não queria que Jesus fosse até a cruz. O diabo não quer que você fale com a sua boca, eu sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus. Ele não quer que você fale isso. Ele não quer que você se levante daqui a pouco e levante a sua mão e glorifique a Deus. Ele não quer. Mas Deus quer. O que Deus quer para a sua vida é isso. E a maior oferta desse mundo, querido, a maior oferta que o diabo pode te oferecer nesse mundo, não se compara ao que Deus tem reservado para você e para mim. Aleluia. Deus tem reservado a eternidade com Ele. Não perca isso. Não perca, não tire os olhos de Jesus. Lutar contra o pecado, resistir à tentação de pecar, é uma grande prova. Olha aqui. É uma grande prova de que nós somos realmente filhos de Deus. Então, o pecado, a tentação não é pecado. Se você está sendo tentado nesse momento, não sei por qual motivo, eu quero dizer para você, primeiro, dependa de Deus. Seja qual for a situação, dependa de Deus. Segundo, faça isso com temor.
pense nas consequências. Porque nós temos responsabilidade nessa vida. E por fim, obedeça a Deus. Tenha prazer nisso. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar?